Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai falar de uma figura extremamente importante para o empirismo. Na realidade, foi ele que deu o pontapé inicial ao empirismo, apesar de John Locke ser um dos mais conhecidos do empirismo. Então, Thomas Hobbes, ele nasceu na cidade de Westport, na Inglaterra, em 1588. Ele se envolveu em alguns problemas políticos e acabou sendo exilado para a França, e foi lá que ele teve contato com as ideias de René Descartes, principalmente no racionalismo, e conheceu o pensamento de Bacon e depois Galileu, que o influenciou demais as suas obras. E ele dizia o seguinte: a filosofia seria a ciência dos corpos. O que é que ele quer dizer com isso? Que a filosofia, ela está para estudar a matéria. Tudo que for matéria, tudo que tiver corpo, pode ser estudado pela filosofia. Então, a filosofia é a ciência que estuda os corpos, ou seja, a matéria, aquilo que é físico. Uma outra ideia de Hobbes no seu empirismo é que ele diz que toda a realidade pode ser explicada, viu, minha gente? A partir de dois elementos. Primeiro, o corpo, depois o movimento. Então, toda a realidade ela pode ser explicada a partir da matéria e a partir do movimento dessa matéria. Porque ambas as coisas são essenciais e pode até ser explicada de forma mecânica e matemática. O processo, segundo Hobbes, do conhecimento inicia-se pela sensação. Então, ele diz que todo o processo ele tem início pela sensação. Ele entendia que a mente humana é totalmente desprovida de qualquer representação anterior à experiência. Ela ocorre da seguinte maneira, ou seja, a mente humana não tem qualquer conhecimento. Quando a gente nasce sem qualquer ideia, sem saber absolutamente de nada, e só com a sensação e as experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida é que a gente vai aprendendo, que a gente vai possuindo conhecimento. Ele faz uma distinção assim, entre as fases para se chegar até a experiência. E ele diz que, em primeiro lugar, vem a sensação, que é o pensamento isolado, uma aparente qualidade dos objetos ou acidentes, destes que são exteriores a nós e que atuam nos órgãos dos sentidos. A sensação é a primeira concepção no espírito do homem e é causada pelo movimento que os corpos proporcionam ao pressionarem, interagirem com nossos órgãos, sendo, então, ilusória e aparente, não estando nos objetos, mas provindo deles. Ou seja, que a sensação que a gente tem porque existe o objeto. O objeto, ele se mostra para a gente e a gente percebe o objeto, tem a sensação dele e consegue ver as qualidades que ele possui. Se ele é frio, quente, duro, mole, áspero ou liso. Enfim, a gente começa a ter e a ver as qualidades do objeto. Em segundo lugar, aí existe uma pequena coisinha, minha gente, que vocês vão ver mais adiante. Mais adiante eu explico. Em segundo lugar, a imaginação, que é uma sensação diminuída, ou seja, passada. Então, a imaginação, na visão de Hobbes, é uma sensação fraca, diminuída. Imagine, né? Por exemplo, nessa aula você provavelmente deve estar segurando o seu celular. Você está tendo a sensação de escutar a aula, escutar minha voz, segurar teu celular. Imagina que você vai deitar e fica imaginando essa aula e onde você estava, segurando o celular e tudo. Então, essa sensação é uma sensação fraca, porque você não está vivenciando aquilo. Tá? Então, essa imaginação é justamente esse enfraquecer da sensação, porque você só está imaginando, você só está pensando no que houve. E depois vem a memória, que guarda, não é, as sensações que a gente tem, mas assim, a memória ela é muito falha, então essas sensações ela pode ser ilusão, você pode ter até ilusão de certas sensações, certo, que você vivenciou. E por último vem a experiência, que é justamente muitas memórias que você guarda, né? Você vivenciou muitas coisas,
guardou, teve as sensações de muitas coisas, a percepção de muita coisa, e guardou tudo isso na sua memória, e essas memórias de tantas coisas é o que coloca-se como experiência, né? São as experiências que você vivenciou, e que isso pode até te ajudar no futuro, né? Vamos imaginar, se você vivenciou uma situação que no futuro você vai ver que pode passar pela mesma coisa, você já pode se livrar daquilo, porque você já teve a experiência daquele momento, daquela situação. Aí, ele traz um quadro geral. Se você observar nesse quadro geral, ele não traz apenas 4 fases, ele traz 5. Ele inclui a percepção, depois da sensação. É como se, eu poderia dizer assim, que a percepção ali está juntinho da sensação, tá? Então, sensação e percepção estão juntas. Aí vem em segundo a imaginação, terceiro memória e por último a experiência, tá? Então, aqui, sensação, contrapreensão do objeto aos nossos sentidos, no caso a impressão que a gente tem dos objetos, a que a gente infere dos objetos. A percepção seria a compreensão ou entendimento da sensação, ou seja, quando você percebe o objeto, você entende esse objeto, você sabe dizer que se aquele objeto é um celular, é um livro, entendeu? Então, você entende o objeto. A imaginação, que é aquela sensação diminuída. A memória, que é sobre a diminuição da sensação que fica no espírito, né? Você guarda todos os seus acontecimentos na memória, que pode ser falha, tá? Por isso essa questão da ilusão pode ser falha, mas você guarda, você retém momentos de sensações que você vivenciou. E a experiência, que é o conjunto dessas várias memórias que você guarda, né? E você leva para a vida, e, enfim, e quando você vai passar por situações semelhantes, você sabe até mesmo como evitá-las ou tirar o melhor proveito delas, tá joia? Então, basicamente é isso, meus amores. A atividade está na plataforma Fácil Fácil, tá? Qualquer coisa é só falar comigo. Beijo, beijo.